Ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens relatando aí que as aves não têm acessado os puleiros, que as aves não dormem nos puleiros e um movimento para tirar os puleiros do sistema de produção e trabalhar sem puleiro dentro do galpão. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre esse equipamento fundamental que eu já adianto que para mim, para a Escola de Avicultores, é importantíssimo e fundamental. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente começar a falar sobre os puleiros, eu quero trazer a importância da utilização nos sistemas de criação, na produção de ovos caipiras ou mesmo de frango de corte. É importantíssima a utilização de puleiros, é fundamental e quem é nosso aluno sabe que para mim é obrigatório, porque ele exerce inúmeras funções. Primeiro, ele está vinculado ao bem-estar dos animais, vinculado à expressão do comportamento natural. A ave na natureza, ela tem esse comportamento de empoleirar-se, e isso ela faz por vários motivos. Primeiro de todos, na natureza é para proteção, para fugir de predadores. E ela carrega consigo isso, que quando ela sobe num lugar mais elevado, no caso os puleiros, ela fica mais protegida, ela foge dos predadores do chão. Então, o primeiro motivo fundamental, só aí a gente já poderia descartar qualquer possibilidade de não usar os puleiros, é para a expressão do comportamento natural, para proteção, para ela se sentir protegida e evitar estresse, diminuir o estresse dentro do lote. Estresse, inclusive, que pode ser causado por interação social, que a gente chama. Então, quando uma galinha está brigando com a outra, uma dominante está brigando com uma que é dominada dentro do plantel, ela vai subir no puleiro para se proteger, para não deixar acontecer um problema maior, como um canibalismo, por exemplo. Porque ela pode começar a apanhar e pode começar a gerar um canibalismo no lote. Então o puleiro ele também tem essa função de evitar canibalismo, evitar interação social negativa. Se a galinha começa a apanhar, ela pode subir no puleiro e a outra já entende que parou por ali a briga. E claro, a importância do puleiro para elas dormirem. Elas dormem empoleiradas, elas passam boa parte da vida dormindo e empoleiradas é muito importante, porque como a gente viu está relacionado a uma proteção. É claro que no sistema de produção que a gente protege ela com galpão, com tela, com cerca, não tem essa preocupação, mas a gente sabe disso, a galinha não sabe. Então quanto mais protegida, quanto mais ela se sentir protegida, é melhor. Uma outra função muito fundamental dos puleiros é o fortalecimento da musculatura, fortalecimento da estrutura óssea. Galinha de gaiola que não se movimenta muito, chega em fim de ciclo toda quebrada. Muitas aves, mortalidade alta de galinha de gaiola por fratura óssea, por quebrar o osso mesmo, porque demanda muito cálcio do osso para a formação da casca, e como ela não se exercita, ela não se mexe, isso acaba fragilizando muito, tanto musculatura como estrutura óssea. Galinha que tem acesso a puleiro, e a gente vai falar aqui desde a fase de cria, esse salto que elas ficam fazendo fortalece musculatura, fortalece sistema ósseo e é extremamente fundamental para isso, para manter produtividade a longo prazo. Por isso que a gente fala que sistema caipira prolonga, até mais que gaiola, a produção, a persistência, que é muito importante. E essa persistência está relacionada à estrutura muscular e óssea da galinha. E quanto mais fortalecida, melhor. E a gente poderia ficar falando aqui até amanhã sobre a importância dos puleiros, as funções que são inúmeras. Traz o conforto térmico para as aves. Se você tem uma densidade um pouco mais alta, elas buscam os puleiros para melhorar essa troca de ar, diminuir o calor. Muitas regiões do Brasil é muito calor, então o puleiro ajuda nesse sentido, para ela tomar um ventinho ali da parte superior. O puleiro otimiza espaço dentro do galpão, você acaba ganhando espaço, porque você tem uma escadinha que elas podem ficar ali, né? Além disso, tem uma outra relação de amontoamento. Problema muito sério, muitos avicultores já passaram por isso e tem vários e vários motivos que causam amontoamento, desde erros com programa de luz, intensidade de luz, corrente de vento, vários motivos.
E para a gente evitar amontoamento, muitas vezes o puleiro ajuda bastante. Porque se a ave, por exemplo, se sente ameaçada, ao invés de elas se amontoarem, muitas vão subir no puleiro. A mortalidade é menor, o estresse é menor, amontoamento menor. Então tem várias funções o puleiro, não vou ficar aqui falando de todas elas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu queria trazer para vocês também eram alguns pontos de atenção, alguns cuidados importantes que a gente precisa ter com relação ao puleiro. Foi como eu comecei esse vídeo, falando que muita gente tem relatado que as aves não querem dormir nos puleiros, não querem acessar esses puleiros. E aí tem alguns motivos que a gente identifica para isso, principalmente puleiros escorregadios. Às vezes usa bambu, só que o bambu é tão liso que ela não consegue ficar aderida ali em cima. E aí acaba que ela não utilizando. Um outro cuidado, um outro ponto de atenção é o puleiro ser bem fechadinho. Não pode ter aquelas madeiras quebradas, né? Aquelas ripas toda cheia de farpa, toda cheia de buraco. Primeiro porque tem problema relacionado a micro-organismos, a patógenos. Essas frestas, né, esses buracos, ele é um campo maravilhoso para o desenvolvimento de bactérias, para o desenvolvimento de ácaros, enfim, além dessa questão relacionada ao desenvolvimento de patógenos, de doenças para o lote, tem outra relação desse formato e desse diâmetro com machucados. Então, se a gente tem puleiro mal dimensionado, pontiagudo, com fresta, saindo farpa, isso machuca o pé das aves. Pode dar vários tipos de lesões. Lesões como pododermatite, como vocês estão vendo aqui na imagem, uma inflamação. Nesse caso, nosso aluno, inclusive, a cama tá maravilhosa, cama fofinha, tudo certinho, mas pode estar vinculado a puleiro, a forma errada de constituição do puleiro. E é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. E agora a gente passa para as questões mais técnicas de constituição aí do puleiro. Antes eu queria só reforçar um convite aqui com vocês. Semana que vem, dia 9, 10 e 11 de agosto, terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite aqui no canal, a gente vai estar ao vivo com a jornada O Avicultor da Nova Era. No primeiro dia, dia 9, eu vou trazer os principais erros cometidos pelos avicultores e depois a metodologia da escola, um passo a passo para gerar resultado. Então não perca, não esquece, anota aí na agenda, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, 9, 10 e 11 de agosto. Estou esperando você aqui comigo ao vivo, para a gente falar sobre essas questões técnicas e eu vou passar aí também pela essa questão do puleiro. Mas agora vamos falar sobre a inclinação dos puleiros. Uma coisa muito importante, a inclinação é fundamental. Ela precisa facilitar o deslocamento dessas aves entre as barras, entre as ripas, evitar excretas das aves empoleiradas nas outras aves. Por isso a gente tem uma recomendação de utilização de puleiro de 45 graus ou menos. 45 graus ou menos o ângulo desse puleiro para a gente poder evitar os excretas caírem na parte de baixo, na cabeça da galinha de baixo. Pode inclusive trazer doenças para o lote, mas também facilitar esse deslocamento da ave. É muito importante a gente pensar nessa facilitação para ela subir, se empoleirar e depois dormir. E puleiros eu recomendo desde o começo da vida da ave. Tirou o círculo de proteção com 15 dias, ali 20 dias, pode introduzir puleiro no sistema. Puleiro tem que ser introduzido desde o começo. E melhor ainda, quanto mais cedo, com 4 semanas, 3 semanas, é o momento ideal, 21 dias aí, de 15 a 21 dias. Claro que as pintainhas não acessam, elas são muito pequenininhas, mas quando elas começam já a saltar, quando elas começam a subir, principalmente aí no círculo de proteção, é a hora de colocar o puleiro no galpão. E a gente tem uma recomendação para toda essa fase de cria e recria, de dimensionamento de puleiro que eu vou trazer aqui para vocês agora. Primeira coisa importante é a altura do chão. A altura do chão do puleiro para a fase de cria, para essa fase inicial, e também pode ser utilizada para recria, não pode ultrapassar 10 centímetros, para elas terem facilidade de acesso. Então a primeira barra com relação do solo na fase inicial, 10 centímetros aí é uma altura ideal. Depois a gente tem outra recomendação de 10 centímetros entre as linhas, entre as barras. Então se eu tenho lá um puleiro de 45 graus, eu vou dar uma distância de 10 centímetros entre cada barra. E calcular um espaço mínimo para cada ave em cria e recria
de 7,5 centímetros. Ou seja, eu tenho que calcular para cada galinha 7,5 centímetros de espaço linear ali, de linha reta, para poder trazer o máximo conforto possível. Já na fase adulta, na fase de postura da galinha, as recomendações elas mudam um pouquinho. O primeiro ponto de mudança é com relação à altura do chão. A primeira barra do puleiro é recomendado 40 centímetros do chão. Então a gente sempre faz a primeira barra do puleiro, contando a cama, 40 centímetros do chão. E calcula espaço entre barras de 30 centímetros pelo menos. Aqui a gente trabalha entre 30 e 40 centímetros. Depende da linhagem, se for uma linhagem mais pesada. Se você estiver trabalhando com corte, aí sim, linhagens pesadas, né, mais pesadas, é melhor fazer um espaçamento maior, 40 centímetros, mas 30 e 40 centímetros aí tá legal. E calcular o espaço linear para cada galinha de 15 centímetros. Então, para cada ave, eu vou calcular 15 centímetros de espaço linear. Então, respeitar esse dimensionamento é muito importante para elas acessarem, para elas sentirem confortável de dormir no puleiro, de usar o puleiro. Um puleiro com a primeira barra 40 centímetros do chão, um ângulo aí médio de 45 graus e um ponto importante aqui, uma altura máxima de 1,20 m. A gente não deve extrapolar alturas de puleiro para mais de 1,20 m. Isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque se ela salta de muito alto, ela pode bater a cloaca no chão, pode dar problemas de inflamação, pode dar problemas relacionados à produção do ovo, pode dar problemas relacionados aos pés, pododermatites, machucados. Então a gente prioriza aí fazer puleiros não maiores, não mais altos que 1,20 m. 1,20 m, 1,30 m é o limite máximo de altura. E o outro ponto fundamental que faz muita galinha não acessar puleiro é o dimensionamento da barra superior. É onde ela encaixa os pés. Muita gente erra nesse sentido. A gente tem uma recomendação de 3 a 7 centímetros no máximo. No mínimo 3, no máximo 7, 7,5. E é claro, vai depender do formato que você vai utilizar de puleiro. Esse modelo que vocês estão vendo na imagem, por exemplo, ele é bacana, ele tem 5 centímetros praticamente e ele é abaulado nas pontas para facilitar o acesso, para facilitar que a ave fique agarrada ao puleiro. Então 5 centímetros está ótimo, principalmente nesse formato que a gente chama meio de cogumelo, né? Que a ave acessa, que não é redondo total, mas não é retangular. É um retangular abaulado aí nos cantos. Aí as aves têm capacidade de acessar e ficar bem confortável. Mas depende, como eu disse para vocês, do formato. Formato mais cilíndricos, como por exemplo do bambu, né? Esses formatos mais redondos, eles tendem a ser um pouquinho menor. De 3,2 centímetros é o cálculo mais próximo do ideal, que é onde ela consegue agarrar de maneira adequada. Por isso que eu disse entre 3 a 7 centímetros, mas vai depender do formato. Mais retangulares pode ser um pouquinho maior, mais cilíndricos, mais redondos, 3,2, 3,5 centímetros é interessante. Principalmente para garantir que a ave vai acessar. Porque se isso tiver errado, vamos pegar um exemplo, uma foto aqui que vocês estão vendo de um puleiro que, se você olhar bem direitinho, não tem 2 centímetros para ela agarrar aí. Se não tem nem 2 centímetros, elas não vão acessar, elas não vão se sentir confortável, protegida, vai doer os pés e aí vai acabar não utilizando os puleiros. Por isso que pensar na construção da maneira correta é fundamental para você otimizar espaço para elas acessarem, contemplar bem-estar animal e ter excelente produtividade. Tá certo, galera? O que eu queria trazer para vocês hoje era um pouco dessas orientações relacionadas aos puleiros, o melhor formato de construção para a gente poder ter o melhor resultado. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode deixar nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!